Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Como ele pode ser retirado de nós? Como podemos receber o Espírito Santo? Em mais de uma ocasião, Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado aos discípulos. A promessa era que a presença do Espírito Santo com os discípulos seria mais importante do que a sua própria presença. Disse ele: "Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei." João 16, verso 7. Alguns afirmam que, devido Jesus estar presente como ser humano e não como Deus, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. A presença do Espírito Santo, na plenitude da divindade, não teria essas limitações. Sua presença estaria com os discípulos sem as limitações da natureza humana de Jesus. O Novo Testamento apresenta o Espírito Santo como Deus. Ele é Deus conosco. Jesus disse que enviaria outro Consolador. A expressão outro Consolador indica um ser igual a ele, plenamente divino. A promessa de um derramamento abundante do Espírito de Deus sobre os filhos de Deus está presente em várias partes da Bíblia. Alguns profetas do Velho Testamento profetizaram que viria o tempo em que Deus derramaria copiosamente o seu Espírito sobre o seu povo e milagres extraordinários ocorreriam. Sob a figura da chuva temporã e a chuva serôdia que caíam na Palestina para fazer germinar, crescer e amadurecer o grão para a colheita, foi prometido o derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel escreveu: "Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia." Joel 2, verso 23. "E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar." Joel 2, versos 28 a 32. O que o Espírito Santo faz? Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra." Atos 1, verso 8. Jesus promete que o Espírito Santo tornaria os discípulos poderosas testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus profetizou o triunfo da pregação do Evangelho sob o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, presente na vida dos crentes, seria um testemunho da ressurreição de Jesus e a certeza de que Jesus estava com seu povo aqui na terra. Ele mesmo afirmou que realizava milagres pelo poder do Espírito de Deus. Ele disse: "Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós." Mateus 12, verso 28. Lucas afirma que o poder de Jesus para fazer o bem era devido à unção do Espírito de Deus. Está escrito: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." Atos 10, verso 38. Como o poder do Espírito Santo se manifesta? Jesus disse que o Espírito Santo é capaz de nos ensinar, nos fazer lembrar de suas palavras e de nos convencer do pecado. Disse ele: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." João 14, verso 26.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo capacitaria os discípulos a fazer coisas incríveis, que resultaria na conversão de pessoas e no avanço da pregação do Evangelho. Essa promessa teve notável cumprimento no Pentecoste. Nessa ocasião, o Espírito Santo ensinou de modo sobrenatural os discípulos a falar em outras línguas e fez Pedro lembrar as palavras certas para, através de um sermão, convencer cerca de 3.000 judeus de que Jesus era o Messias e levá-los ao batismo. Era evidente o poder do Espírito Santo se manifestando nos discípulos. O poder do Espírito Santo também se manifestou em Filipe, guiando-o até o eunuco, que, convencido por Filipe, se batizou e voltou para a sua terra cheio de júbilo. Depois, o Espírito Santo faz algo extraordinário, arrebata Filipe e deixa ele em Azoto, onde ele evangeliza várias cidades naquela região. O livro Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, devido à abundância de relatos sobre os feitos extraordinários do Espírito Santo, relata uma série de eventos onde o Espírito Santo abençoa de modo extraordinário a igreja com a sua presença. Era o Espírito Santo quem escolhia os obreiros para missões específicas na igreja primitiva. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, verso 2. O Espírito Santo era o principal líder da igreja primitiva. Era quem guiava aquela igreja. Era o Espírito Santo que concedia dons para o avanço da igreja. Paulo escreveu: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e um mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. Paulo menciona o Espírito Santo como o responsável pelo desenvolvimento das virtudes dos crentes. Ele escreveu: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, versos 22 e 23. E o próprio Jesus Cristo disse que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. O Espírito Santo pode abandonar as pessoas? Pedro afirmou que Deus concedeu o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Se o Espírito Santo é concedido aos que obedecem a Deus, isto quer dizer que ele pode ser retirado dos desobedientes. Paulo disse que o Espírito Santo pode se entristecer. Ele disse: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, verso 30. Paulo também disse que o Espírito Santo pode ser apagado da vida de uma pessoa. Ele disse: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Como uma pessoa, o Espírito Santo não irá guiar alguém que não deseja a sua direção. Ele não trabalhará em favor daqueles que não desejam a sua presença. Como o Espírito Santo pode ser recebido? Jesus disse que o Pai Celestial está mais disposto a conceder o seu Espírito do que os pais terrenos estão dispostos a dar boas coisas a seus filhos. Ele disse: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11, verso 13. O Espírito Santo será concedido àqueles que sentem sua necessidade,
que entendem que precisam da graça divina e estão quais crianças famintas, suplicando ao Pai Celestial auxílio para suas necessidades espirituais diárias. Jesus é o nosso exemplo. Diariamente, ele buscava e recebia do Pai o poder do Espírito Santo para resistir ao mal e ministrar aos outros. Como o irmão mais velho, conhece as nossas necessidades e nos deixou o seu exemplo. Como ele viveu, devemos viver. Se vivermos como ele viveu, iremos vencer como ele venceu. Concluímos que o Espírito Santo é a maior bênção que o homem pode receber de Deus, pois tendo o Espírito Santo conosco, recebemos todas as bênçãos de que necessitamos. Oremos diariamente pela sua presença em nós em todos os momentos de nossa vida, pois, como disse Jesus, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte.